Oiê, tudo bem com você? Espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui, junto com você, decorações com pasta americana com o tema truco. De truco eu não entendo nada, mas de pasta americana eu entendo tudo, então tá tudo bem, vida que segue. Bom, a encomenda que eu tenho, ela é até um pouquinho grande, mas realmente o tema principal da festa é truco. O pai de uma amiga minha, cliente, ele vai fazer 53 anos. Então, assim, esse tema é bem legal porque a gente consegue pensar em várias ideias bem mirabolantes. Mas basicamente eu vou ensinar a vocês aqui nesse vídeo a fazer o dado, a fazer os naipes, o baralho, até fichinhas. E sabe aquele patinho de borracha, super fofinho, amarelinho assim? Então, vou fazê-lo também, porque minha amiga falou que o pai dela chama de pato quem joga muito mal. Mas se ela pediu, óbvio que a gente vai fazer e eu garanto que vai ficar super fofinho. Garanto mesmo. Bom, mas basicamente é isso. Mas antes de mais nada, peço que você realmente curta esse vídeo, compartilhe com quem você quiser e comente o que você achou, porque é muito, muito, muito importante pra mim, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. Primeira etapa, então, é passar um paninho com álcool em cima da sua superfície de trabalho, do seu papel de silicone, tá bom? Pra tirar qualquer pelinho e para tirar qualquer gordura que tem em cima que a gente não consegue ver. Eu sempre começo fazendo a base, né? Então, vou pegar aqui o branco, que é a cor que eu vou usar para ser 6 bases das minhas decorações. Então, vou pegá-lo, já mexi um pouquinho para ficar bem maleável e vou abrir na minha bancada. Venho com meu cortador redondo, aperto e giro. Aperto, giro, aperto, giro e vou retirar do papel do tapete de silicone. Peguei minha ferramentazinha, tiro do tapete e acerto as laterais. E vou colocar em cima do papel toalha. Faltam mais 3 bases para completar 6 unidades, então vou abrir a massa novamente. Deu. Então, a última, acerto as laterais para ficar bem acabado e coloco em cima do papel toalha. Feito isso, a primeira decoração que eu vou trabalhar vai ser o patinho, tá? Então, vou pegar já a massa amarela, já tingida, e vou começar a trabalhar no corpinho e na cabecinha do patinho. Aqui eu já deixei até pronto uma bolinha para ser referência para a cabeça dele. E vou trabalhar então com o corpo, tá? Vem aqui, pego o tanto que eu acho que seja suficiente pro corpinho. Vou colocar a cabecinha de lado e pronto. Vou enrolar, enrolo, enrolo, enrolo. Vou dar uma melhor enrolada para não ficar com as linhas aparecendo. E dou uma apertadinha na ponta para ser onde a gente vai colocar a caldinha dele. Tenta deixar bem homogêneo. Pronto. Então tá. Agora, eu vou dar uma apertadinha aqui, porque é onde eu vou fazer a caldinha dele. Então, eu vou levantar bem com cuidadinho pra ficar com a caldinha levantada. Aqui, ó, dessa forma. Vou vir com a minha ferramenta de bolear. Então, dou uma achatada só pra ficar melhor de encaixar a cabecinha. Encaixou super, né? Depois eu vou colá-la aqui. Antes disso, eu vou fazer as asinhas dele. Eu vou fazer uma parte arredondada e outra parte menorzinha. Então, assim, ó, como se fosse o formato de uma gota. Peguei meu pincel, peguei um pouquinho d'água, venho então onde eu quero posicionar, coloco levemente. Ainda não pressiono, porque talvez eu queira mudar a posição.
Coloco do outro lado, venho com a minha asinha e coloco onde eu quero. Pronto. Posicionei. Só vou dar uma ajeitadinha com a unha pra ficar bem certinho. Bom, corpinho tá feito. Agora eu venho com a minha cabeça, só vou colocar aqui pra saber se o tamanho tá legal. E super tá. Coloco a água aqui, onde eu quero colar. Pouquíssimo, tá? Nada de encharcar. E coloco a minha cabecinha aqui. Pressiono pra ficar no lugar. Pressiono, pressiono, pressiono. E pronto. Fiz a bolinha, arredondo. Eu vou tirar só um pouquinho, então, pra não mexer tanto no tamanho. Faço a bolinha. Pronto. Vou pegar minha ferramenta, pressiono um pouquinho. Enquanto eu pressiono, pra baixo, com a minha mão direita, com a minha mão esquerda, eu vou pressionando com a unha contra minha ferramenta, pra ficar achatado essa lateral do bico. Venho com meu pincel, um pouquinho d'água e passo aqui onde eu quero aplicar o bico. Pronto. Coloquei o biquinho, essa coisa fofa. Eu vou deixar ele secando um pouquinho e já já eu volto nele pra fazer os olhinhos. Então, enquanto meu patinho seca, eu vou fazer as duas outras bases restantes e eu vou fazer em vermelho. Pego o cortador, aperto, giro. Removo da superfície, acerto as laterais e pronto, vai pra cima do papel toalha. E pra colocar em cima dessa plaquinha da base vermelha, eu vou fazer 2 dadinhos. O dado não tem muito segredo, né? Então, você vai pegar uma massa branca e ir moldando até fazer um quadrado perfeito, para depois a gente tingir com preto as bolinhas. Feita uma bolinha perfeita, então, eu vou dando pequenos beliscões na ponta, nas pontas, ó. Então, ele vai formando essa quininha. Eu faço isso em todas as laterais dele. Essa parte tem que ir bem delicado mesmo, pra ele ficar bem parecido com um real, um dado real. Aqui já tá super fofinho, vou fazer isso no outro então, no segundo. Pronto. Após eu deixar esse dadinho o mais parecido com o real possível, eu vou pegar o pincel, um pouquinho d'água, passar na minha base pra colar. Serão 2 dadinhos, né? Os dois na mesma base. Então, venho e colo. Mesma coisa com o outro. Eu vou vir com o meu boleador e fazer as bolinhas. Pronto. Então, agora a gente coloca em cima do papel toalha pra que ele fique sequinho, tá bom? Mas tá prontinho. Vou fazer agora as bases das cartas. Acho que eu vou cortar, por enquanto, 2 retângulos. Então, mais ou menos um formatinho da carta mesmo, tá?
Até aproveitando, uma dica pra gente, por exemplo, cortar formas geométricas ou também não tão geométricas assim, é cortar do mesmo tamanho. Por exemplo, eu fiz por olho mesmo, eu cortei, espalhei a massa branca, fiz os cortes retangulares do que eu precisava, mas se eu coloco um em cima do outro, eu consigo ver nitidamente que o de baixo tá maior do que o de cima. Então, aproveito essa situação pra gente colocar o recorte menor em cima, e eu vi que esse recorte já tá de bom tamanho pra minha base, então vou seguir com esse tamanho mesmo. Então, pra gente facilitar e deixar bem uniforme o tamanho do que a gente vai trabalhar, coloca em cima um do outro, faz uma risca primeiro do excesso que você quer retirar do de baixo, não corta ainda. Faz uma risca em cima e embaixo onde você quer tirar e pronto. Remove o formato de cima e agora sim você recorta o excesso do que você não vai precisar. Dessa forma, então, você tem duas formas geométricas totalmente iguais, uniformes, para você trabalhar e não ter essa preocupação de, enfim, de ficar uma forma bem diferente da outra. Feito isso, desgruda aqui do silicone, posiciona aqui em cima para ver se tá legal o tamanho, se eu corto mais, se eu aumento, e assim já tá bacana. Uma coisinha que eu vou fazer é arredondar as laterais, porque a carta, ela tem essa quina curvada. Então, vou aproveitar a situação e fazer isso antes de colar. Antes de colar em cima da base, eu já vou fazer a pintura nas cartinhas para facilitar, na verdade, para não dificultar caso eu cole e depois eu faça a pintura, sabe? Porque como eu quero colocar as cartas uma em cima da outra, aqui, por exemplo, quando eu fosse fazer o naipe, ele ficaria muito limitado, tá? Então, para não ficar deformado, eu vou fazer separadamente primeiro e depois eu colo em cima, tá bom? Então, vou começar. Vou fazer o coraçãozinho no meio. Agora venho com o pincel e vou fazer a letra. Eu tiro o excesso para ficar bem fininho a ponta do pincel. E faço o ar. Primeiro eu traço, depois eu me preocupo com a grossura e em deixar uniforme. Então, pronto. Fiz os dois asinhos. E agora eu vou acertar a espessura. E para ter o maior controle e domínio do seu pincel, quanto mais fininho você deixar a ponta dele, melhor é, tá? Então, para isso, eu pego meu pincel e vou girando. Giro, giro, até ele ficar bem fininho a pontinha dele, tá? Então, eu pressiono contra o silicone, a minha superfície de trabalho, e vou alisando e girando até ele ficar bem fininho, tá bom? Vou fazer um coraçãozinho bem pichuchuco embaixo do A. Agora eu vou fazer outros. Então, vou começar com o símbolo no meio. Primeiro eu faço uma cruz, então. Tiro o excesso. E agora eu vou juntando as laterais.
Vou posicionar aqui em cima. Pra ver o que vai ficar legal. Eu, por enquanto, não vou colar. Por quê? Se eu colar agora, essa carta aqui, tá vendo que ela já tá até arredondando, emborcando, porque ela tá molhada, tá? Ela não tá rígida ainda. Então, se eu colocá-la aqui em cima, ela vai secar nesse formato arredondado e não é o que eu quero. Eu quero que ela fique bem retinha. Então, vou deixar as duas secando em cima do papel toalha. Bem, assim, retinho. E depois eu venho e colo em cima, tá bom? Agora eu vou fazer os naipes. Os 4 na cor preta e os 4 na cor vermelha. Vou começar pelo preto. Vou abri-lo aqui e vou deixar a espessura menor mesmo, porque como ela vai em cima da base, da minha base branca, não tem problema ser uma espessura menor, mais delicada. Do coração, eu tenho o cortador no formato do coração, de coração. Então, venho aqui, vou cortar, já tá feito. Vou tirar daqui. Vou ajustar as laterais. E pronto, o coraçãozinho tá feito. Eu só vou deixar essa parte aqui mais vincada. Mas isso é mais toque meu mesmo. Pronto. Agora eu coloco em cima do papel toalha pra secar. Essa é minha base, tá? Então, sempre eu coloco do lado pra eu ter uma noção se vai ficar grande ou muito pequeno, o que eu tô fazendo. Eu vou vincar primeiro o que eu quero, depois eu pressiono pra realmente recortar. Tô fazendo agora o ouro. Eu acho que é o ouro. Dei uma pesquisada antes de falar certinho os naipes. Pronto. Então, esse aqui tá feito, eu só vou dar uma melhorada nele. E ajeito as laterais. Pronto, esse tá feitinho. Coloco em cima do papel toalha. Faltam os outros. Como eu vou refazer esses símbolos na pasta americana vermelha, então eu vou trabalhar primeiro no preto e depois eu vou pegar os que eu já recortei, eu coloco em cima da pasta americana vermelha e só faço então o tracejado onde eu vou cortar para ficar mais fácil. Assim, dessa forma eu consigo ter os dois símbolos nas duas cores, né? Os símbolos, na verdade, nas duas cores, dos mesmos tamanhos. Cortei a penúltima, só vou tirar o excesso então e acertar para ela ficar perfeita. Às vezes você nem precisa recortar, tá, o excesso, é só ir pressionando que você ganha o formatinho que você queria.
Agora é só ir ajustando mesmo. Pronto. Esse aqui também tá pronto. Coloque em cima do papel toalha. E vou fazer o último. Último. Ajeito as laterais. E prontinho, esse também finalizado. Coloco em cima do papel toalha. Eu vou fazer os mesmos símbolos em cima, então, da pasta vermelha. E pra gente fazer esses mesmos naipes, dos mesmos tamanhos, só que na cor vermelha, eu vou abrir a massa e posicionar os símbolos que eu já fiz em preto e depois só recortar, pra ficar muito mais fácil e totalmente simétrico. Então, vamos lá, abrir a massa. Vou abrir na espessura menor mesmo, tá? Porque, mais uma vez, é decoração, então não tem problema ela ser mais fina. Do coração, não tem segredo, porque como eu já tenho cortador, é só eu vir aqui, cortar, dar uma mexidinha, tirar. Vou acertar as laterais. E vou dar aquela vincadinha aqui no encontro, mas porque é mais toque meu. E coloco em cima do papel toalha pra secar, tá bom? Então, o do coração eu já tenho as duas cores. Vou fazer dos outros naipes. Primeiro eu vinco e depois, quando eu remover o preto de cima, que eu corto, tá bom? Então, vinquei, recorto com cuidado. Tiro da minha base, acerto as laterais. E pronto, também já tem, então, as duas tonalidades. Coloco em cima do papel toalha. Vou fazer a outra. Pega aqui, coloco em cima, risco onde eu vou cortar.
Aqui acabou ficando uns pontinhos pretos dessa massa, mas é só eu vir com cuidado aqui e remover. Tá bom? Mas não tem segredo. A não ser que manche, por exemplo, aí realmente não daria pra gente seguir com esse formato aqui de baixo. Vou recortando conforme minha marcação. Retiro daqui. Eu vou só acertar as laterais. Pronto. Outro parzinho, então, tá pronto também. Vou para o último, vou colocá-lo aqui. Posiciono, seguro com um dedo e com o outro eu vou cortando. Se você mexer o dedo, não tem problema, é só reposicionar no mesmo lugarzinho que estava. Encontrou o mesmo lugar, segura com o dedo para não perder de novo. Pronto. Retiro de cima. E agora eu vou realmente cortando para sair do restante da massa. Pronto. Guardo o restante da massa vermelha. E por último, eu acerto então as bordinhas. E prontinho. Temos o parzinho dessas também. Tcharam! Com minhas 4 bases aqui, eu até fiz uns furinhos nas laterais, ó, pra ficar mais charmosinho. Então, fiz isso nas 4. E já, então, com meus naipes prontos, eu vou colar aqui em cima. Então, a minha cola nada mais é do que água. Venho com um pincelzinho, passo a água onde eu quero colar, posiciono, opa. E vou colar então os demais também nas mesmas posições. Essa parte é como se fosse um lixamento, assim. A gente tá lixando, então, as laterais pra ficar bem acabadinho.
Faço isso em todos que estão me incomodando. O coração tá bom. Prontinho. Os 4 finalizados. Então, volta pra cima do papel toalha. E pra finalização das decorações, eu vou fazer 2 fichinhas, sendo uma vermelha e a outra preta. Mas pra cá não tem muito segredo pra essa decoração da fichinha. Então, eu vou abrir a massa na opção da espessura mais fina. Eu não tenho aqui comigo meu cortador menor de círculo. Então, ó, outro macete pra vocês. Eu vou usar o próprio aro que eu tenho de nivelar, né, a altura, a espessura das minhas massas. Então, eu coloco ele em cima, eu vou apertar e girar levemente. Removo ele de cima. Pronto. Então, criei um círculozinho e depois eu só vou ajeitar. Eu vou guardar essa aqui. É hora de ajeitar as laterais. Vou até remover com estilete, porque tem bastante excesso. Agora sim, eu vou com o dedo ou com a minha ferramentazinha para deixar o mais redondinho possível. Agora é como se fosse... como se a gente estivesse acariciando a massa, né? Tem que ser bem delicadinho mesmo. E pronto. Então, tem um círculo perfeito. Vou fazer a mesma coisa com a massa preta. Aqui em cima, eu vou pintar o número 53, que é o ano, né? A idade que a pessoa, que o aniversariante está fazendo. Vou pintar, então, vou preparar, então, a minha pintura, a minha tinta, com o corante em pó prata. Junto com álcool comestível. Desrosqueio. Vou só pegar um potinho pra eu misturar a substância. Pra fazer a misturinha, eu peguei uma tampa de requeijão, sabe? De plástico mesmo. Eu vou usar esse lado aqui, porque como a cavidade é pra baixo, não tem a chance de escorrer pras laterais. Agora, se eu usasse essa parte, ia acumular aqui e, enfim, poderia acabar tendo muito desperdício. E não é o que eu quero. Então, vou misturar aqui. Vou pegar meu pincelzinho. Vou jogar aqui meu pó.
Ele até deu uma caída aqui, né? Vou tentar recuperar e colocar aqui em cima. Pronto. E venho com álcool. E pingo aqui em cima. Então tá, aqui tá a minha misturinha, o pó, prata, junto com álcool de cereais, tá? Ele você encontra em lojas de confeitaria, tá bom? Então pronto, aqui já tá bem misturadinho, bem brilhante. E agora eu vou escrever então 53 aqui no meio. Para tudo que eu vou transformar isso aqui nesse aqui. Ele é mais, assim, ele é mais rico de detalhe. Então, eu fiz o teste no vermelho, eu vou fazer agora no preto pra vocês verem como que eu fiz, tá? Eu tava tentando caçar aqui em cima da minha mesa algum formato que eu pudesse prensar e, de fato, fazer esse desnível, essa cavidade aqui. E por que não usar a tampinha do meu corante vermelho? Então, tenha certeza, né, que tá super limpinho. Se tiver que lavar, lave, por favor, passe álcool. E aqui a gente vai posicionar bem no centro. Tá no centro e agora eu só vou apertar pra baixo, de levinho. Vai fazendo o teste primeiro, tá? Então, bem mais vincado. Só vou dar umas acertadas aqui. E pronto, minha fichinha tá pronta. Eu só vou, então, cortar as rebarbas e finalizar as laterais ou com o dedo ou com as minhas ferramentas. Eu tentei buscar uma outra alternativa, né, de deixar a fichinha muito mais rica em detalhes, porque eu já até, enfim, falei em outros vídeos, mas eu volto a repetir. Quanto mais detalhe você der para sua decoração, melhor é, tá bom? Então, por isso que eu estava meio insatisfeita com essa fichinha super simplesinha. Por mais que eu fiz, ó, essas bordas nela, eu queria realmente trazer essa cavidade no centro. E eu vou fazer, então, o número 53 novamente. Como eu demorei um pouquinho pra fazer, essa minha mistura já ficou seca, então eu volto, aplico mais álcool de cereal, pego meu pincel, dou uma misturada. Eu vou derrubar mais um pouquinho pra ela ficar mais consistente. Só isso aqui já é o suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Escrever número 53 nas duas. E depois fazer as bordinhas.
quanto mais camadas você fizer, mais cintilante e mais pigmentado vai ficar, tá bom? Então, por isso que eu vou passar uma segunda mão e já vou fazer as bordas. Prontinho. Então, vou para as bordas agora. Vou girar aqui na mesa para ficar mais fácil de eu trabalhar. Farei a mesma coisa na ficha vermelha. Só vou então arrumar com cuidado as bordinhas aqui pra ficar bem rente à cavidade que eu fiz. Vou dar uma girada pra ficar melhor. Pronto. A vermelha tá pronta, então eu só vou passar a segunda mão aqui na ficha preta. Pronto. Então, as fichas estão finalizadas. Ela deu uma escapada da minha mão, acabou saindo um pouquinho o que eu havia pintado. Mas é só dar um retoque. Prontinho. Pronto. Então, as duas fichas pintadinhas.
E prontinho, aqui estão, então, as finalistas, as 8 decorações que eu fiz, voltada com o tema truco, tá? Vou pegar aqui de pertinho pra vocês verem. Essas são as fichinhas, esse é o patinho. E eu ainda vou colocar uma bolinha branca aqui em cima pra fazer o brilho do olho. Mas, enfim, só pra vocês já terem uma ideia de como vai ficar. Os dadinhos, essas coisas fofas. E aqui, as cartas. Brilhantes, como devem ser.